Então foi isso, a gente tinha acabado estruturando bem o negócio, estava com os produtos muito bem no mercado, em termos de pulseira. A gente era praticamente líder sozinho de mercado. E as pilhas de relógio, até lembrando que foi uma empresa da Suíça que veio procurar a gente para poder vender a marca, porque a gente era confiável. Esse é até um detalhe legal para contar, que quando a gente estava para abrir a empresa, que o Marcelo estava vindo, eu reclamava com ele que não queria esse negócio, ele entrar no negócio, porque eu estava preocupado com a questão tributária. Era difícil ter alguém que vendia nesse segmento tudo com nota, que é o básico. E aí, quando a gente montou a empresa, a gente montou tudo dentro das regras. A gente nunca vendeu nada sem nota, nada com meia nota, não existia isso. E aí, uma empresa da Suíça procurou um distribuidor no Brasil e, por causa da nossa reputação, os maiores vendedores de produtos de alta relojoaria nos recomendaram, correto? O que foi engraçado foi que eu estava um dia lá no escritório e aí uma ligação. Há uma voz de um gringo que queria marcar para falar com a gente, lá em São Paulo, Avenida das Nações, né? Ali na Marginal Pinheiros. Detalhe, a gente ainda estava na garagem. Tava na garagem. A gente estava na garagem, tá? A empresa começou de garagem. Eu falei assim, Wagner, os caras trabalham com relógios de marcas famosas. Eu acho que os caras vão comprar muita pilha com a gente. A gente estava importando da China, né? A gente estava começando a importar pilha exatamente da China. Da China. Que a gente ainda guardava as pilhas na sala da casa do meu pai. E aí eu falei, cara, se a gente for lá e fechar com esses caras, cara, acabou. Helicóptero, como diz o Wagner, faz Aí fomos lá. Aí a entrevista é que eles estavam procurando um distribuidor no país. Aí foi, o negócio é maior do que a gente pensava, né? Mas, cara, a gente não tem chance. Porque a gente era muito pequeno. Cara, distribuidores grandes em São Paulo, no Rio, vários lugares do país. Cara, a gente não tem chance. Mas foi isso daí. O que levou a gente a ganhar? Foi a reputação. A reputação. Não, e teve um detalhe. Aí me preparei, né? A gente estava nervoso. Me preparei para poder ter a conversa em inglês. Só que quando o representante chegou... Nós fomos lá em Basel, na Suíça, onde é a sede deles. Não, mas antes, quando o Pedro veio, eu pensei, vai ser tudo em inglês, me preparei, né? O que eu ia falar em inglês, mas ele falava espanhol super bem. E português, né? Dele, bem próximo. Ele é filho de portugueses, ele morava na Espanha. Não, ele é filho de portugueses, nasceu na Espanha, trabalhava na Alemanha e morava na França. Então ele fala bem qualquer língua. E aí ele falou, o que a gente precisa é um distribuidor que seja certo, porque lá os suíços são muito certinhos. Tudo muito certinho. E aí a gente passou a pegar essa distribuição de pilhas, né? E aí começou a vender. Então, a gente viu que a gente conseguiu agregar, alguns anos antes da pandemia, mais produtos que foram inflando, aumentando o nosso faturamento. Isso foi muito bom. Quando chegou em 2019, a gente estava arrebentando em pilha. A gente tinha crescido muito, quase 5 vezes a meta inicial. E a venda de pulseiras também estava muito bem. Só que, quando chegou na pandemia, foi um grande problema, porque os nossos principais clientes eram grandes relojoarias em shopping. Então a gente parou. Paramos totalmente. Em março de 2020, assim, desligou o carro. 20 de março, ninguém pagou mais nenhum boleto. E ninguém vendeu mais nada. Simplesmente zero. Até o final do mês de março, zero venda, zero. Ninguém pagava nada. E aí a gente começou... E aí que começou a funcionar uma estratégia que a gente nem tinha colocado assim muita ficha nela. E essa história a gente sempre fala com vergonha. Por causa do seguinte, em 2018, um amigo chamado André, ele e outros falaram, você precisa vender online. Eu falei, que vender online? Pulseira de relógio, pilha de relógio? Ninguém vai comprar. Não, tenta, vamos tentar. Eu monto para vocês. E ele insistiu várias vezes, eu até falava com o Marcelo. A gente falava, mano, isso não vai dar certo. Até que um dia a gente falou, tá bom, monta aí.
A gente não tem nada a perder. Não tinha nada a perder. Aí ele montou isso em 2018. A gente encarou como se fosse mais um funcionário de venda, né? Mais um canal. Ele queria vender no online e vender com licitação. Isso aí. Aí ele montou a loja no Mercado Livre, começou a vender um pouquinho, bem pouquinho, tanto que a gente nem dava muita atenção, não era algo relevante, a ponto de a gente querer traçar alguma estratégia, bolar algo para poder alavancar as vendas. Só que aquilo que a gente fez em 2018, sem planejamento, sem querer, foi o que nos ajudou quando a pandemia começou. Porque, como eu estava te comentando, a gente estava procurando produtos novos para poder aumentar a linha de produtos e o número de clientes. E a gente já estava uma vez a gente foi para Miami, inclusive, procurando fornecedores novos, porque a gente estava vendo que o mercado relojoeiro, a tendência dele era diminuir. Eu não usava relógio, eu vendia produtos para relógio, eu não gostava de usar. E eu via que a geração mais nova do que eu também não usava. Então a gente precisava de um produto novo. Então a gente conseguiu, um pouco antes da pandemia, por volta de 2018, também iniciar a venda de uma linha de produtos, de pilhas primárias, que a gente chama de primárias, mas é as pilhas cilíndricas. 2A, 3A, C, D, lá da Ásia, de Hong Kong a marca. E aí a gente começou a vender isso também um pouquinho no online, mas não era nada relevante. Era uma venda interessante. Era como se fosse mais um funcionário de venda, né? Era mais um vendedor. Aí na pandemia, a gente começou, esses produtos que a gente não acreditava que venderiam, começaram a vender. E aí eu comecei a monitorar nas vendas online que tinha alguns produtos que estavam vendendo bastante, como por exemplo pilhas para aparelho auditivo, que a gente já vendia. A gente vendia na época, a marca era Renata, né? Isso, dessa marca suíça. Ela começou a vender. Vendeu tudo. Vendeu tudo que tinha de estoquezinho a gente tinha, porque alguns relojoeiros também trocavam pilha de aparelho auditivo. Aí naquela semana, a única coisa que vendeu foram essas pilhas de aparelho auditivo. Aí eu falei assim, cara, vamos procurar os concorrentes. Aí comecei a ligar para os concorrentes. Aí comprei pilha auditiva dos concorrentes. Aí ele me ligou. Marcelo, a gente tem que comprar pilha para aparelho auditivo. Eu falei, mas Wagner, até importar... Não, vamos comprar aqui no mercado nacional. Eu falei, olha só, a gente não tem nada no caixa. Não tá vendendo tal, como é que vai fazer? Não, o governo tá emprestando dinheiro, porque é pandemia, né? A gente pega e compra de mercadoria. Eu falei, cara, tá maluco. E dessa vez eu queria pular fora. E a gente estava com estoque muito alto, de muita pulseira, de muita pilha, tinha tudo. Mas era um produto que não estava vendendo. Tinha tudo. Aí ele falou, não, o fornecedor também não está vendendo e ele faz em 10 vezes. Pelo menos a gente tem 10 meses para tentar vender isso daí. A compra, né? Aí a gente comprou, ele comprou. Aí o Wagner foi comprar 10 mil reais. Uns 10 mil. Chegou, quando a gente subiu o anúncio, vendeu tudo. Em poucos dias, acho que 2, 3 dias. Foi muito rápido. Porque a gente nem tinha o jeito de embalar, fazer etiqueta e tal, né? Teve que aprender tudo do zero. A gente cortava as etiquetas na mão. Então beleza. Então compra o dobro, Wagner. Compra 20. Aí foi no fornecedor, comprou 20. Aí chegou, 2, 3 dias, vendeu tudo. Então compra 50. Aí comprou 10 vezes, sem juros, vendeu tuaí compra. Aí eu falei, não, então me paga primeiro isso daí que vocês compraram. A gente comprou 100 mil, em 10 vezes. Aí demorou mais um pouquinho, 1, 2 semanas, também vendeu, porque não tinha ninguém vendendo. Aí a gente foi dobrando. E teve um detalhe, o André, aquele amigo que eu falei que montou toda a loja do Mercado Livre, ele também começou a entrar em contato com concorrentes de pilhas primárias, 2A e 3A. E aí ele ligou para marcas conhecidas aqui no Brasil, internacionais que também tinham um distribuidor no Brasil, e todo mundo começou a vender para a gente, porque não tinha ninguém vendendo nada. Então a gente virou a mosca branca. E foi muito bom, porque a gente conseguiu ter acesso a pessoas que a gente já tentava falar e não conseguia. E a mercadoria que a gente recebia deles, vendia. A gente acabou focando muito em pilha. A gente
gente viu que pilha era um nicho que a gente conseguia manejar bem e que daria tração, né, nos anúncios, né? Que a gente fala muito isso. Em venda online a gente fala de tração. E os anúncios iam embora. Eu lembro que tinha uma pilha que teve uma época no Mercado Livre, acho que meados de 2020, final de 2020 mais ou menos, quando você olhava os anúncios mais vendidos em pilhas, todos eram nossos. Aí nós fomos chamados para ter uma reunião com ela é diretora do supermercado, né, do Mercado Livre. Tava começando, porque isso foi uma coisa engraçada nessa época. Como a venda disparou, aí começou a ligar outros distribuidores, banco começou a ligar para oferecer dinheiro, para poder fazer parceria, Mercado Livre ligando para a gente para dar treinamento especial. Tanto que um dia ele me ligou, Wagner, o que está acontecendo? O que esse pessoal está ligando para a gente? Então foi aí que a gente viu que, olha, a gente está fazendo barulho aqui. Aí nós fomos nessa reunião, ela falou assim, vocês têm mais de 40% do share desse segmento de pilha. Aí a gente viu, cara, muito grande. A gente fez um barulho. E aí ela, naquela época, já alguns anos atrás, ela incentivou a gente a pegar outros produtos. Mas a gente ficou assim, não, vamos focar em pilha. Pilha é um negócio que dá tal. Mas o tempo foi passando, a gente foi aprimorando os métodos, os meios de fazer, e aí a gente criou equipe de marketing, a gente criou agência de marketing, a gente criou equipe de expedição, a gente criou tem programador na empresa. Hoje a gente saiu de uma loja que era na garagem, aí depois comprou umas 3 salas comerciais num prédio comercial aqui da cidade, fomos para um galpão. Hoje nós estamos no galpão 3 vezes maior, com empilhadeira, aquelas estantes de pallets e tudo mais, né? Então assim, hoje a gente tem uma equipe enorme que cada um cuida de um segmento diferente. Tem o pessoal faz os marketplaces, outros cuidam dos anúncios, outros cuidam de marketing, outros cuidam de tráfego, outros cuidam de financeiro, outros cuidam de tributação. A gente tem escritório para dar assessoria para a gente tributária, a gente tem escritório contábil. Nós fomos nos profissionalizando nesse meio que é a venda online. Mas uma coisa que eu acho legal a gente lembrar é que eu comecei falando que a gente fica com vergonha quando a gente olha para trás, e a gente não tinha um planejamento para poder crescer na venda online. Tudo bem, realmente foi um erro. Mas nos ensinou algo, que não é porque eu não acreditava na venda online que a venda online não seria relevante. Isso é um fato hoje. A venda online ela é importante para todas as empresas. A gente precisa vender online. E me ensinou que não importa que tecnologia esteja surgindo, eu tenho que estar acostumado a usar tecnologia. Então, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, inteligência artificial a gente está usando bastante, mas eu uso mais ali na minha área do meu trabalho do dia a dia. Eu não vejo assim que seja muito essencial para o que eu faço, mas eu uso porque eu sei que amanhã aquilo pode ser necessário. Então, é um aprendizado da maneira ruim, verdade, mas que nos ajudou a, daqui a algum tempo, a gente não ter que passar a mesma dor que a gente passou quando a gente entrou na venda online. E assim, tem coisas que parecem que não fazem sentido. Eu digo, uma delas é fazer live de pilha. Você fazer live de roupa para vestuário feminino, de uma bijuteria, alguma coisa assim, para o segmento feminino, é até interessante, mas de pilha. Mas a gente aprendeu que tem que fazer todos os processos de venda online, né? E a live é uma delas. Então a gente faz hoje os clipes, a gente faz edição de imagens, a gente faz as lives, a gente participa de todas as ferramentas que tem dentro do Marketplace. Todas elas a gente consegue dominar com boa esperteza, né? Essa ferramenta, o algoritmo, tributação e assim por diante, né? Mas eu acho assim que tem uma coisa que é importante. O caminho para chegar até aqui não foi fácil, mas foi legal. O resultado foi legal. E às vezes eu vejo algumas pessoas falando que você de alguma forma precisa ir para a venda online, que é importante, e eu concordo com o que dizem. Mas não as respostas,
essa questão, você deve vender ou não online, não é tão simples assim. Vou dar um exemplo, tá? Na questão de tributação, no passado, algumas pessoas já falavam, você tem que estar sempre no Simples Nacional. Fora desse regime tributário, você vai ter problema. Aí outros falavam, não, você tem que estar no lucro presumido ou lucro real, no regime normal de tributação. Cada caso é um caso. Então você precisa parar, olhar, conhecer bem o que você faz para tomar decisões que façam sentido para o que você está fazendo. Então eu acho que foi isso que a gente aprendeu. Hoje a gente entende que para vender online não é só tirar uma foto e botar um preço. É muito mais complexo do que isso. Eu não diria que é uma ciência, mas é quase uma ciência que você precisa entender e atender o que os marketplaces te pedem. E aí o show acontece. Mas é importante também outra coisa que eu vejo muita gente falando, que é muito simples você pegar um produto de um fornecedor A, B ou C e anunciar que vai vender. Eu diria que é mais complexo do que isso. Você às vezes precisa ir na indústria e às vezes, para você poder vender com preço competitivo no Mercado Livre ou outros marketplaces, você tem que pagar às vezes menos do que um distribuidor de loja física. É difícil para a indústria entender isso, porque não faz sentido. Mas é porque a realidade da venda online é diferente da venda offline, né? Da venda direta que a gente tem. Então, no final das contas, eu acho que foi difícil, mas valeu a pena, né? A pandemia passou, mas nós conseguimos aí, né? Hoje trazer uma empresa que agora ela consegue dar um suporte para várias grandes indústrias. Mas esse é um assunto para outra ocasião.